Lula e 13007. Bora, Leonel. Valeu, Chaide. Ontem aqui em Curitiba, lindo de ver, Lula lá. Foi muito grande, né? Para quem viu os comícios de Curitiba e Florianópolis, foram fantásticos, gigantescos, né? Porto Alegre também foi muito forte. Então, quer dizer, a onda, né, para eleger o Lula no primeiro turno tá grande demais, grande demais. Então, por favor, eleitores do Ciro, por favor, eleitores da Tebet, vamos dar o voto de confiança. Pode ser crítico, pode ser voto útil. Eu já fiz isso, eu já fiz isso. E aqui eu vou dar um depoimento pessoal em relação ao voto útil. Vou explicar para vocês o que é o voto útil, o que é o voto crítico, o que é o voto que a gente não quer dar, mas a gente é obrigado a dar numa determinada situação, né? Em 2018 nós tínhamos aqui uma eleição muito difícil aqui no Rio Grande do Sul. Estava o segundo turno, Haddad contra o Bolsonaro, e no governo do estado nós tínhamos o Sartori versus o Eduardo Leite. Eu fui, para quem sabe um pouquinho da minha história, sabe o quanto eu fui perseguido pelo Sartori. E eu não me esqueço também como o Sartori se posicionou em relação ao impeachment da Dilma. Então, era uma situação, para mim, quase pessoal, né, derrotar o Sartori, que tinha atrasado os salários dos servidores públicos, que tinha destruído o serviço público, que debochava das pessoas que estavam com dificuldades. Então, quer dizer, era um governo péssimo. E aí, ele, no final ainda da campanha dele, resolveu colocar o nome de Sartonário, se vinculando diretamente. Então, ele queria dizer que ele era o candidato do Bolsonaro no Rio Grande do Sul. E aí, a gente chegou no segundo turno com essa opção. Entre o neoliberal clássico, né? Entre o neoliberal, aquele que fez o que fez, o Eduardo Leite, né? Que foi um clássico neoliberal que privatizou, que não disse que não ia privatizar, que arrebentou o serviço público, que arrebentou a Previdência, que arrebentou a saúde pública, que fez o regime de recuperação fiscal, que depois ele renuncia para tentar fazer uma disputa lá em São Paulo com o PSDB, de novo, que ele já tinha perdido a disputa, num ápice de arrogância, num ápice de completamente não ter nenhum compromisso com o seu Estado, renuncia ao cargo de governador, ganha uma aposentadoria, tá? Então, o subsídio, tá? Vamos dizer, aposentadoria com 37 anos, ganha uma aposentadoria de quase 20 mil reais para ficar circulando pelo país, para tentar ser candidato a presidente da República de uma forma totalmente arrogante, desconsiderou o nosso Estado. Isso foi o que o Eduardo Leite fez. Mas em 2018, e eu sabia que ele ia fazer isso, entendeu? Não é esse o ponto. Mas em 2018 nós tínhamos a possibilidade de reeleição do Sartonário, reeleição de um projeto que humilhava os trabalhadores e trabalhadoras, que dizia abertamente que nos odiava, que odiava o servidor público, né? O MDB, aquele aqui do Rio Grande do Sul, né? Que dizia abertamente que não queria que nós estivéssemos, né? Que a esquerda é isso. Enfim, totalmente raivoso. E um candidato, que era o Eduardo Leite naquele momento, que dizia, olha, eu sou neoliberal e tal, não gosto do PT, mas, enfim, né, até voto no Bolsonaro, ele votou no Bolsonaro, mas ele dizia, até voto no Bolsonaro, mas eu tenho uma posição crítica e tal, ele não adotou o Eduardo Onaro, o Leitonaro, sei lá, Leitonaro ficou meio erótico, mas enfim, essas coisas. Mas assim, eu fiquei ponderando na última semana, sabe? Assim, vou anular meu voto, vou anular meu voto, vou anular meu voto. Só que chegou na última semana, o Sartonário começou a avançar, né? E aí eu pensei comigo, disse, cara, não vou conseguir, não posso reeleger esse cara. Esse cara me perseguiu, acabou com a minha vida. Ele estava envolvido diretamente, né? A forma como ele se posicionou em relação ao impeachment da Dilma, não tem condições nesse momento, né? De deixar essa questão isenta, assim, sabe? Eu tinha anulado meu voto, por exemplo, entre Marquesan e Melo, na eleição de 2016. Eu anulei meu voto no segundo turno, né? Não gosto de anular voto, mas assim, para mim os dois eram idênticos, né? Assim como o Sartori e o Eduardo Leite eram idênticos, mas nós tínhamos esse agravante. E eu acabei votando no Eduardo Leite. A muito contragosto, sabendo que ia ser o caos, né? Mas assim, entre o caos que não ia arrancar minha cabeça e o caos que ia arrancar minha cabeça, eu preferi ficar com o que não ia arrancar minha cabeça. Então aqui eu estou fazendo pedido do voto útil, pedido assim encarecido do voto útil e que tipo de reflexões que nós temos, né? Eu odiava politicamente, claro, né? Os dois projetos, as duas personalidades, mas era possível fazer uma ponderação. E aqui eu acho impossível que os ciristas e os eleitores da Tebet não consigam fazer uma ponderação entre os dois projetos. É impossível que não possam fazer isso.
É impossível que não tenha essa sensibilidade de que o Lula e Bolsonaro não são os mesmos projetos, só com polos opostos, como gostam de dizer. Não são, não são. Um é civilizado, um defende a democracia, um senta na mesa de diálogo, um tu tem digamos, a clareza de saber o que esperar durante o seu governo, né? Mesmo que discorde, mesmo que faça políticas que não concorde, mas com certeza não vai fazer um projeto de eliminação física das pessoas, de fechamento do STF, fechamento do Congresso, ataques constantes, estresse constante. Eu tenho certeza que ninguém aguenta mais ter esse processo de estresse constante, de ataques misóginos, LGBTfóbicos, racistas, piadinha, sabe? E aí 100 anos de sigilo, ninguém mais atura isso. Ninguém mais atura o deboche, né? 51 imóveis com 26 milhões de reais. Então, quer dizer, nós precisamos sim, pessoal. Eu estou fazendo um discurso meio longo sobre isso, mas eu acho que é importante nós falarmos sobre o voto útil. E é importante aqui no Rio Grande do Sul levarmos também o Edgar Preto para o segundo turno, para daí sim derrotar o Eduardo Leite. Eu tenho visto um movimento muito triste aqui no Rio Grande do Sul, que é o seguinte. As pessoas, como querem terminar a eleição no primeiro turno, muitas pessoas do campo progressista, como querem terminar a eleição no primeiro turno, querem tirar o representante do Bolsonaro do segundo turno e querem, tipo assim, vamos eleger todo mundo no primeiro turno, acaba, a gente expulsa o Bolsonaro das nossas vidas. Tem muita gente progressista pensando assim e eu compreendo esse pensamento. E aí o que estão fazendo? Olha o Eduardo Leite na frente das pesquisas e pensam o seguinte, bom, a gente pode terminar também a eleição aqui no Rio Grande do Sul no primeiro turno e impossibilitar que o candidato do Bolsonaro, o Onyx Caixa 2 nesse caso, ele vá para o segundo turno. Não façam isso, pessoal. Porque aqui no Rio Grande do Sul, nós temos sim a oportunidade de disputarmos o segundo turno e ganharmos a eleição. Então, para a gente aqui no Rio Grande do Sul, é extremamente importante estarmos no segundo turno. Não votem no Eduardo Leite. Se você é progressista, se você é de esquerda, se você vai votar no Lula, vota no Edgar Preto. Vota no Edgar Preto, pessoal, que é o 13 também. E leva o Edgar Preto para o segundo turno. E aí vão fazer a disputa no segundo turno, né? E, de preferência, com o Eduardo Leite, porque daí teremos dois projetos civilizados, dois projetos antagônicos, mas entre pessoas civilizadas. Então, a gente tem que tirar o Onyx do segundo turno com o Edgar Preto. O Leite já está garantido no segundo turno. O Leite, né, Eduardo Leite, já está garantido no segundo turno. Nós temos que levar o Edgar Preto, que é o 13 também, para o segundo turno, porque isso é importante para o Lula. O Lula tem que ter candidatos fortes no segundo turno. Ele é eleito no primeiro turno e no segundo turno ter candidatos fortes nos estados e ganhar diversos governos estaduais. Porque Eduardo Leite vai ser oposição ao Lula. Isso é certo. Porque ele representa o projeto neoliberal, o projeto da direita, o projeto do Aécio Neves, inclusive o Aécio Neves é o mentor do Eduardo Leite. Então, bota lá na nominata, lá na tua colinha, ó, a tua colinha, aqui a tua colinha. Tá tudo invertido, né? O Instagram é uma droga por isso, né? Aqui tem muita luz estourada. Mas assim, vai lá, pessoal, bota tudo 13, né? Vai lá, Lula 13, Edgar Preto 13, e aí eu entro novamente no Olívio Dutra, que é 131. O número do Olívio Dutra é 131. E nós precisamos eleger o Olívio Dutra para ter um representante nosso do Rio Grande do Sul no Senado, lá junto com o Lula presidente.